Expectativas para o relatório de oferta e demanda na edição de hoje. Perspectivas para a cadeia produtiva do suco de laranja. Importação de soja pela China recua 18% em fevereiro. Olá, uma ótima tarde a todos e uma tarde muito especial para as mulheres de todo o país. Obrigado pela audiência. Feliz Dia das Mulheres. Hoje o programa é muito dedicado a elas. Temos reportagens, convidadas especiais nesta edição que você vai acompanhar a partir de agora. Uma edição que o Agricultura BR traz para você, falando a respeito de empreendedorismo, mas falando também principalmente a respeito de negócios e aquilo que pode impactar diretamente aí na sua operação, seja soja ou seja carne bovina, por exemplo. E é sobre carne bovina que eu abro o programa de hoje, porque a visita do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos abre uma perspectiva muito boa em relação ao destravamento que já ocorre há 2 anos, esse travamento para a entrada de carne bovina brasileira no mercado norte-americano. O que se espera é que a afinidade que há entre o presidente Bolsonaro e o presidente norte-americano Donald Trump possa trazer ali uma situação melhor para as negociações. Mas sobre este assunto eu vou conversar com Walter Pulga Júnior, está em São Paulo ao vivo. Pulga, boa tarde. Essa é uma visita que está sendo esperada, já está sendo aguardada há algum tempo e pode trazer ali uma situação melhor, né? 2 anos travado para colocar essa carne brasileira em mercado norte-americano. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, como ressaltava hoje a edição do jornal Valor Econômico, é uma missão muito difícil, né? Uma missão muito árdua para a ministra Tereza Cristina. Ela vai, de novo, retomar as negociações para reabrir o mercado norte-americano para a carne bovina brasileira. Bom, durante a visita a Washington, e Tereza Cristina fará parte da comitiva do presidente Jair Bolsonaro, que ruma para Washington no próximo dia 17, há expectativa, mas ainda não confirmada, de um encontro da ministra Tereza Cristina, da Agricultura, com Sonny Perdue. Ele é o secretário de Agricultura dos Estados Unidos. Agora, nos bastidores, há quem diga que isso não vai ocorrer tão fácil, não. Não seria a primeira vez aí um cancelamento de qualquer encontro entre o secretário de Comércio dos Estados Unidos e outros representantes, inclusive representantes brasileiros. Ele já cancelou encontros e até conferências telefônicas com o ex-ministro Blairo Maggi, que não conseguiu reabrir, aliás, prometeu, manteve uma expectativa e saiu do governo sem conseguir a reabertura do mercado americano para a carne brasileira. Agora, mesmo em busca da abertura do mercado americano, a ministra Tereza Cristina concedeu uma entrevista ontem para jornalistas, lembrando que nunca tivemos muita esperança de exportar carne in natura para os Estados Unidos. Vender carne bovina para lá é grife, não é volume. Tudo que pudermos vender para qualquer país do mundo, é verdade, é muito bom, mas a gente sabe que exportar carne para os Estados Unidos, disse Tereza Cristina, que tem um rebanho grande, é mesmo complicado. Agora, o que ocorre nessas discussões entre reabertura do mercado para a carne bovina brasileira lá nos Estados Unidos, é que os americanos, de outro lado, querem outra coisa, viu? Isso interessa a quem trabalha com agricultura no Brasil. Os Estados Unidos querem tirar proveito desse aceno positivo do presidente Jair Bolsonaro ao presidente americano Donald Trump e voltam a cobrar desde janeiro no Itamaraty. Nas primeiras semanas deste ano já se movimentaram, né? A criação de uma cota maior para trazer trigo americano para o Brasil. Eles querem uma cota de 750 mil toneladas para exportar trigo ao Brasil sem tarifa. É o que afirma uma fonte graduada do atual governo, né, do atual governo brasileiro. Atualmente, o trigo americano, bem como qualquer cereal produzido por qualquer país que não pertença ao Mercosul, Fabiano, já está sujeito a uma tarifa externa comum, a uma tarifa de 10%. Mas os Estados Unidos insistem em que a cota, para poderem mais do que duplicar os volumes exportados para o Brasil, que giram em torno de 340 mil toneladas, deve ser
aumentada para até 750 mil. Agora, a cota preferencial para o trigo, nós já comentamos isso aqui no Agricultura BR, não é o único pedido do governo americano, não. O governo americano também tem cobrado a eliminação daquela cota de 600 milhões de litros de etanol que podem entrar no Brasil sem tarifa. Eles querem aumentar para 801 bilhão de litros, né? Isso limita as vendas de etanol americano no Brasil. Ela é válida, essa cota, desde 2017, mas a cota deverá expirar ainda este ano. Essa não é a única preocupação dos americanos, não. Os americanos lutam há muito tempo, desde o ano passado, através do Escritório de Representação Comercial dos Estados Unidos, para a eliminação de alguns impostos que são cobrados sobre outros produtos americanos que entram aqui. Já é muito conhecido, né? O Brasil usa algumas exceções, segundo o relatório do Escritório Comercial dos Estados Unidos, e mantém tarifas para alguns produtos americanos mais altos do que países como a Argentina, Uruguai e o Chile, né? Principalmente para telefone celular, que viria dos Estados Unidos, equipamentos de telecomunicações, computadores, impressoras, turbinas eólicas, né, para gerar energia elétrica e certos produtos químicos e farmacêuticos. Então, eles querem também que o Brasil abra mercado para esses produtos, reduza algumas tarifas e aumente cota para produtos americanos, entre eles o etanol e o trigo. Portanto, os americanos querem do Brasil também facilidades para poder conceder, de outro lado, alguma abertura para a carne brasileira. É uma negociação difícil, a ministra tem uma tarefa árdua, mas é o assunto que ela deve colocar na mesa nessa visita agora no dia 17. É esperar para conferir, não? É um trabalho difícil. Blairo Maggi saiu do governo sem conseguir, Fabiano, reabrir o mercado norte-americano para a carne brasileira, mas a expectativa ainda é positiva. Eu conversei agora há pouco com Lígia Pimentel, que é consultora na área de exportação de carne bovina, gestão de recursos da pecuária. Ela lembrava que os frigoríficos neste ano estão mais animados com a possibilidade de reabertura do mercado norte-americano para a carne brasileira. É esperar as negociações que começam agora a partir do dia 17, dia 18, lá nos Estados Unidos. É com você. Obrigado, Walter Pulga Júnior, obrigado pela sua participação. É claro que é uma negociação, as duas partes têm interesses e pode ter aí um envolvimento um pouco mais claro. Já que nós estamos falando um pouco de exportações de carne bovina, eu destaco agora os números que foram apresentados pela ABEC, Associação Brasileira da Indústria Exportadora de Carne, que declarou que no primeiro bimestre deste ano de 2019, janeiro e também fevereiro, totalizou 262.418 toneladas que foram exportadas pela indústria frigorífica que exporta no Brasil. Isso representa, de acordo com a ABEC, uma alta de 6,76% frente àquilo que acontecia no mesmo período no ano passado. Eu quero agradecer aqui os meus colegas da Agência Estado que estão confirmando aqui que, além desse compromisso com os Estados Unidos, o embaixador da China teria garantido que o presidente Jair Bolsonaro aceitou o convite para visitar a China e aí conversar sobre temas ligados à negociação, comercialização entre os dois países. E se o assunto é China, tem sempre alguma coisa ligada à soja. Eu vou falar agora a respeito do volume que foi exportado durante o mês de fevereiro, que a China importou, melhor dizendo, de soja em fevereiro, que teve uma queda de 18%. Se considerarmos o ano de 2019, os dois primeiros meses, janeiro e fevereiro, a China reduziu a sua compra total de soja em 15%. Os dados que eu vou apresentar agora são do governo chinês e foi divulgado para toda a mídia internacional. Veja comigo os números aqui de importações de soja pela China. O governo deles declara o seguinte: fevereiro de 2019 totalizou 4.460.000 toneladas da oleaginosa importada pelos chineses, recuo de 18%. Considerando o primeiro bimestre, 11.830.000 toneladas, uma queda de 15% de acordo com o que foi informado no dia de hoje pelo governo da China. Logo de madrugada, nós tínhamos essa informação oficial do governo chinês. Falando de China, mais uma vez eu tenho que tocar naquele assunto.
Conflito comercial entre Estados Unidos e chineses continua, mercado segue em busca de posicionamentos mais claros em torno desse acordo, e esse acordo representa não ter aquela barreira sanitária dos 25%, tanto para produtos chineses que estão entrando nos Estados Unidos, quanto o contrário. De qualquer maneira, muito se espera do que a China está adquirindo dos Estados Unidos. E naquele relatório que o Departamento de Agricultura norte-americano, ele divulga, pode ser diário, desde que haja vendas, hoje teve um volume bastante expressivo. Mais de 600 mil toneladas foram confirmadas de vendas avulsas pelo Departamento de Agricultura norte-americano e com destino China. É o que nós vamos ver agora aqui no Agricultura BR, pode colocar na tela. China comprou dos Estados Unidos 664 mil toneladas de soja, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano, para entrega ainda na campanha 2018-2019. É o destaque de agora do Agricultura BR, mostrando que China volta a fazer aquisições junto aos Estados Unidos. É importante lembrar que na quinta-feira, nesta última quinta-feira, na divulgação do relatório de vendas de exportações, o volume foi muito baixo, muito aquém do que o mercado esperava. O mercado, para se ter uma ideia, esperava vendas americanas na semana encerrada em 28 de fevereiro entre 600 mil e 1 milhão e 200 mil toneladas. Não chegou nem a 350 mil toneladas, agora vai apresentando números um pouco melhores. O que chega a trazer uma espécie de ânimo para o mercado, mas de qualquer maneira continuam os operadores esperando posicionamento na negociação com os Estados Unidos e China. Vamos ver como é que vem soja em Chicago. Hoje mais cedo operava próxima à estabilidade. Nós temos aqui soja neste momento perdendo. Inclusive as posições aqui vão perdendo piso. Posição de março que já migra para maio. Vou trazer só de maio, que é o que importa aqui para o mercado. Posição de maio vem a $8,98 mais 6 por bushel. A queda é de 3 centes de dólar e aqui você vê a posição já longe do piso de $9. Um piso de $9 já é perigoso para os norte-americanos porque não remunera o produtor. Julho, $9,13 por bushel e agosto, $9,19 por bushel. São os negócios que nós trazemos hoje com soja na Bolsa de Chicago, negócios em bushel com queda. Mais cedo vinha a próxima estabilidade, mas agora não, agora vai apresentando queda, mesmo com informação positiva de vendas avulsas. Um outro assunto importante e que, de certo modo, deixa todo mundo muito atento é o dólar. Eu vou relembrar, nesta quinta-feira nós tivemos o Banco Central Europeu fazendo declarações importantes. Essas declarações são de revisões para baixo, de crescimento do Produto Interno Bruto da União Europeia e também de inflação. Outro fator importante são as taxas de juros na Europa, que a autoridade monetária disse que só vai pensar em aumentar em 2020. Tudo isso mexeu demais com o cenário internacional, dólar disparava nessa quinta-feira e fechou com alta forte, chegou a ser negociado aqui no Brasil a R$ 3,89, hoje caía, a última vez que eu vi, estava caindo cerca de 0,70%, vinha a 3,85, vamos saber como é que vem o dólar comercial agora. Dólar continua caindo, mas a queda é menor, recua agora 0,45% a R$ 3,86, são os negócios que nós temos com dólar comercial neste momento, R$ 3,86, dólar cai neste momento, cai menos, mas não há lá grandes expectativas de dólar com valores mais baixos. O que tem acontecido? Então, nessa semana mesmo, eu conversava com o Pulga a respeito do dólar e muitos daqueles analistas de mercado financeiro que no começo do ano apontavam para um dólar em 3,70, nesse momento revisam suas posições e já começam a acreditar num dólar muito mais alto, fator internacional gritando nesse momento, e tem gente acreditando em dólar até R$ 4,00, é por isso que eu falo com o Pulga de novo. Pulga, dólar a R$ 4,00 é bastante alto, é bem contrário àquilo que estava se posicionando aqui no Brasil, mas o fator externo vai falando alto e essa posição de que pode ter um desaquecimento global da economia parece que vai se confirmando. Vai se confirmando sim, viu? Uma revisão em todas as análises que são feitas por economistas, por analistas de mercado de câmbio, mercado de ações. Agora veja, tudo começou na quarta-feira, né? A organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, rebaixou as previsões para crescimento da economia mundial por conta dessa guerra comercial entre Estados Unidos e a China. E ontem nós já tivemos reflexo disso nas principais bolsas europeias e também na Bolsa dos Estados Unidos. Depois, o Banco Central Europeu também reduziu significativamente, né, suas projeções de crescimento e inflação para a zona do euro e lançou até um programa de empréstimos baratos aí, aumentando as preocupações dos investidores com o crescimento global. Tudo isso já vinha causando um movimento negativo. Agora, piorou nesta madrugada, viu, Fabiano? Porque a divulgação de uma queda impressionante de quase 21% nas exportações feitas pela China, ou seja, em fevereiro a China vendeu quase 22% menos, né, comparado com o mesmo mês do ano passado, e isso acabou provocando aí não só a admissão, né, o governo chinês admitiu um crescimento menor da China, estaria em torno de 6% no máximo este ano, como trouxe uma onda de negativismo que causou aí uma queda acentuada nessa madrugada nas... O índice Xangai Composto fechou em queda de quase 4,5%. O Shenzhen, outra bolsa da China, perdeu quase 4%. O índice Nikkei da Bolsa de Tóquio perdeu mais de 2%, ou seja, na madrugada, esses dados já causaram uma queda no mercado de bolsa e provocaram a abertura dos negócios nas principais bolsas da Europa em baixa. Ora, diante disso, até que o nosso índice Bovespa conseguia manter, né, ontem, uma alta de 0,13%, manteve aí os 94.340 pontos. E agora há pouco, o nosso índice Bovespa ainda se sustentava em 94.200 pontos, Fabiano, caindo apenas 0,12%. Ou seja, o nosso índice parece estar resistindo aí às pressões que ocorrem lá fora. Agora, com o dólar, nós continuamos com uma perspectiva agora que altera muito a previsão, como você disse, de janeiro e de fevereiro dos analistas brasileiros. O dólar fechou em alta ontem a R$ 3,88 mais 42, foi a maior cotação desde dezembro, chegou a ultrapassar em algumas pesquisas R$ 3,90 ontem. Nem todas as instituições, os pesquisadores constataram isso, mas o destaque, por exemplo, no G1, né, no site da editora Globo, mostra R$ 3,90 mais 18 na máxima do dia. E hoje, algum recuo, como você lembrava agora há pouco, na faixa de quase 0,50%, né, 0,5% de baixa, a R$ 3,86 mais 88. Ora, depois de uma alta ontem de 1,30%, um recuo de menos de 0,5% traz apenas uma consolidação. O dólar vai se manter, as perspectivas são essas, acima de R$ 3,85 ainda hoje. Mesmo que essa queda se acentue um pouco mais à tarde, o fato é que a perspectiva muda e muda muito. Dólar a 3,70 fica para trás, Fabiano. A expectativa agora é que não chegue tão rápido aos R$ 4,00. Alguns analistas já esperam por isso nas próximas semanas. É esperar o andamento das negociações internacionais entre Estados Unidos e China e as negociações do Brasil com os Estados Unidos, que começam agora com a visita do presidente Jair Bolsonaro. Algumas perspectivas são positivas, outras nem tanto, mas o fato é que temos que aguardar agora uma acomodação no mercado internacional, porque já ficou claro e evidente, nós não teremos um crescimento econômico mundial como se esperava no ano passado. A perspectiva é um pouco pior a partir de agora. É com você. Obrigado, Pulga. Obrigado pela participação. Se você chegou agora, vou explicar o que está acontecendo. Próximo dia 17, a comitiva brasileira, liderada pelo presidente Jair Bolsonaro, chega aos Estados Unidos e a expectativa é que se consiga negociar a entrada de carne bovina in natura em território norte-americano. Esse volume de carne é grande? Não. Mas os Estados Unidos aprovando a entrada de carne brasileira representa que diversos outros países que têm uma linha, principalmente sobre os aspectos sanitários e comerciais, vão começar a receber carne brasileira também. Basicamente, é uma grife, como nós já dissemos por aqui, na qual, se Estados Unidos compra, outros países compram também. Em relação ao dólar, hoje mais cedo eu escrevia para o portal do Sistema Brasileiro do Agronegócio e falava sobre a moeda norte-americana em relação ao que se pode gerar de oportunidades de negócios, porque o dólar vem em alta.
isso não há dúvidas. Pode chegar a 4? Muito provavelmente, mas isso abre uma janela de oportunidades, principalmente para o produtor de soja, que saiu do mercado há algumas semanas, um volume ficou muito menor de comercialização, porque a soja em reais estava baixa. E o que está acontecendo hoje? Reflexo direto de um dólar mais alto. Dólar mais alto significa que a soja sobe no porto brasileiro e vai encostando em R$ 79,00 a saca de 60 quilos, é o que me garante aqui a Grãos Corretora. Neste momento eu tenho os portos de Santos e Paranaguá a R$ 79,00 a saca de 60 quilos. Você que viu nessa semana soja no porto a R$ 76,00, R$ 77,00, já vê uma diferença muito grande. O prêmio não muda, o prêmio continua abaixo, vem com 30 centes de dólar por bushel, isso para o mês de maio, 47 centes de dólar por bushel para o mês próximo. Então, continua na mesma situação. O que mudou aqui foi o dólar mais alto. A data de hoje é muito especial porque hoje é o Dia Internacional da Mulher, é sempre uma data que gostamos de comemorar, trazer coisas especiais, falar um pouco da mulher. E a mulher no agronegócio, ela tem ocupado cada vez mais o seu lugar. E ocupar o seu lugar não significa ocupar o do homem, nem ser uma situação no qual está se fazendo um favor. Muito pelo contrário. Mulher no agronegócio representa melhor resultado, mais rentabilidade e, principalmente, um modo de trabalhar diferente. É por isso que essa edição da Agricultura BR recebe algumas dessas empreendedoras do agronegócio. E a primeira convidada de hoje é a Alessandra Piano. Ela é conhecida aqui do Agricultura BR, aqui do Canal do Boi. Ela é a realizadora de uma grande feira, Campo Grande Expo, que já está com data, já está aí para acontecer, está tudo correndo muito, né, Alessandra? E não tem mais espaço, pelo que eu sei, para expositores. Eu quero agradecer a sua participação, desejar um feliz Dia das Mulheres. Boa tarde para você, Alessandra. Obrigada, boa tarde a todos. Já estamos a todo vapor, né, com os preparativos da próxima edição da Campo Grande Expo, mas após esgotarmos as possibilidades de stands, nós abrimos uma nova área. Então nessa nova área ainda existe algumas poucas possibilidades para quem quiser estar lá conosco. Tá certo, disso eu não sabia, então aí tem oportunidade para as empresas, para quem trabalha com agronegócio estar presente nessa grande feira. Alessandra, em determinado momento, eu creio que há cerca de 2, 3 anos, você teve essa ideia, vou fazer uma feira de agronegócio, uma feira técnica, o que te deu? Por que você fez isso? Bom, na verdade foi um combinado entre amigos de se criar e lançar esse evento, e eu seria uma das integrantes de um grupo. E no meio do caminho, logo nos primeiros meses, quando surgiram os primeiros desafios, os meus colegas desistiram e eu fui a única que permaneceu. Eu era a única mulher e a única que teimei em realizar o evento. E aí, enfim, acabei sendo a única a desenvolver e a única a assumir a responsabilidade disso tudo. Dizem que é importante você estar com quem ficou com você na tempestade, que dia de sol qualquer praia enche, né? Mas, Alessandra, me fala uma coisa, a segunda edição já está aí batendo na porta e ela vem com algumas novidades, ela vem com algumas posições que nós já tínhamos na primeira edição, mas agora ela vem trazendo outras vigorações, outros posicionamentos que fazem com que essa feira fique cada vez mais técnica e mais interessante para quem trabalha no setor. Fabiano, eu acho até importante pontuar hoje, no Dia da Mulher do Agro, né? Eu não sou feminista, da Mulher do Agro, Dia Internacional da Mulher, mas eu não sou feminista e eu queria pontuar que, às vezes, determinado setor é muito difícil você empreender. E no agronegócio, no setor de eventos, são poucas as mulheres que estão à frente. Então, para mim, foi bastante difícil criar esse conceito de feira. No primeiro ano eu tive muitas dificuldades, e essas dificuldades me afastaram um pouco do meu objetivo principal, que é criar um ambiente de treinamento e capacitação. Nesse ano eu já consigo
caminhar um pouco mais nessa direção, né? Tá longe ainda de chegar no ideal, mas a minha intenção é criar um ambiente onde, além da parte comercial, além das demonstrações de campo, tenhamos também um ambiente de conhecimento e treinamento e capacitação. O uso de novas tecnologias sendo oferecidas gratuitamente para que o produtor rural possa, inclusive, experimentar aquela tecnologia antes de realizar a sua compra. Tá certo, Alessandra. Alessandra, para nós encerrarmos, qual é a data da feira? O que você espera para essa feira desse ano? Suas expectativas, né? Que a feira ela tende a ficar maior a cada ano, isso é uma situação extremamente natural, os desafios vão mudando. Sim. Também. O que você espera para essa feira e qual que é a data? Convite para ela, por favor. Bom, eu espero que todos estejam lá conosco para esse ambiente de conhecimento. A feira, ela se encarregou de criar vários projetos de conteúdo, né? Então nós temos o agrofood, a agrosaúde, temos um confinamento que acontece dentro da feira, tudo isso para enriquecer o projeto. O evento acontece de 28 de maio a 1º de junho, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no Terra Nova Eventos, saída para Rochedo. Espero todos vocês lá. Tá certo, Alessandra. Obrigado pela sua participação. Feliz Dia das Mulheres. Obrigada. Por aqui o Agricultura BR segue. Eu vou para o intervalo comercial. Aproveite para entrar em contato. WhatsApp 67996562266. Agricultura BR está de volta, eu lembro a você sabe disso. Hoje é Dia Internacional da Mulher, 8 de março, e nós fizemos questão de receber pessoas que são realmente um exemplo do trabalho da mulher no setor, no trabalho da mulher no agronegócio. Então temos convidadas muito especiais. Eu vou ter o prazer agora de conversar com a Aline Rohr. Ela é médica veterinária, é empreendedora do agronegócio. Vai falar um pouco a respeito das ações dela, das atividades dela no agronegócio, que não são poucas. Aline, primeiramente, um prazer falar com você aqui no programa, no Agricultura BR. E antes de falar do que você faz, trabalho com Sisbov, com rastreabilidade, a gestão de fazendas, eu quero saber como é que começou isso, aonde que a Aline entra nesse mundo do agronegócio. Obrigado pela sua participação. Feliz Dia das Mulheres. Obrigada por ter convidado. E eu ter a oportunidade de estar aqui. A minha história no agro começou desde pequena. Minha família é uma família de agricultores, né, e pecuaristas, e desde os 3 anos de idade eu sempre falei que eu queria ser médica boiadeira veterinária. Eu achava que eu queria ir para o campo. E sempre se tornou isso dentro de mim, e junto com o meu avô que me criou, minha mãe, minha avó, sempre fiquei muito tempo na fazenda, minhas férias eram na fazenda, então sempre muito ligado no agro em todos os sentidos. E consegui fazer a veterinária, né, com o esforço da minha mãe, consegui me formar para realizar meu sonho, meu objetivo. Tá certo, Aline. Aline, você hoje tem uma atividade, acho que começou há alguns anos, você empreendeu, né, montou uma empresa e você trabalha diretamente com rastreabilidade, trabalha com bovinos. Como é que funciona essa atividade sua? Eu trabalho com certificação para a Europa, já faz 10 anos que a gente trabalha com propriedades que exportam carne para a Europa, recebendo bonificação através dos frigoríficos exportadores, e sempre trabalhei para outras empresas, né? E chega uma hora que a gente quer andar com as próprias pernas. E foi quando há 2 anos, com parceria com um amigo e com a ajuda também da minha mãe, tudo, a gente conseguiu abrir a Dígitos Certificadora, que é uma empresa de certificação para a Europa. Nós estamos há 2 anos no mercado. Aí hoje eu me considero, além de veterinária, estou caminhando devagarzinho para ser empresária. Hoje, quando a gente fala de certificação de carne para exportar para a Europa, nós sabemos que há um grande grau de exigência na criação, no abate, no transporte. Toda a cadeia produtiva tem que estar muito alinhada. Como é que você avalia hoje essa atividade aqui no Brasil, já que você faz parte e muito dela? Eu acho assim, já caiu um pouco esse estigma de é muito difícil, eu não consigo, porque realmente a certificação para a Europa é para propriedades que elas têm um nível de tecnificação maior. Onde o produtor já está vendo a fazenda dele não como uma fazenda, e sim como uma empresa rural. Tem que ter essa cabeça, tem que ter essa diferença dentro da propriedade, não aquela criação do jeito que era antigamente. Então, ele está ali como uma empresa rural.
as exigências continuam as mesmas, algumas mudanças que tiveram agora na IN 51, agora de 2018, no final de 2018, mas enfim, toda aquela manutenção dentro da propriedade, os animais têm que estar identificados, eles têm que cumprir uma noventena, uma quarentena, enfim, a legislação continua e ela é voluntária, então entra quem quer e sai quem quer. Mas para quem está lá dentro, quer ganhar bonificação junto ao frigorífico, tem que cumprir as regras. Né? Bom, Aline, você já trabalha com isso há bastante tempo. Você viu algumas mudanças também na maneira de se entender pecuária, né? Até entender a fazenda como uma propriedade, como uma empresa, o produtor rural como empresário e até nessas questões de sucessão. Como é que você tem visto não só a sua inserção nesse mercado, porque de certo modo você vem nele já desde criança, como você apontou, mas da mulher, as suas colegas que estão trabalhando em atividades parecidas ou que de alguma maneira estão no agro. Como é que tem acontecido isso nos últimos anos? Eu acho assim que ainda existe um paradigma, inclusive por conta das mulheres, né? Esse tempo atrás a gente fez um trabalho no Pantanal onde algumas meninas participaram e elas falaram que é muito difícil, eu não vou conseguir porque é um lugar muito machista. Então assim, eu acho que a palavra que coloca as mulheres no agro chama-se amor, óbvio, elas têm amor pelo que elas fazem e determinação. Então, a partir da determinação, uma mulher consegue conquistar o seu espaço, vencendo todos os obstáculos, os desafios, o preconceito, passa por cima, por tudo para conquistar. E, assim, por experiência própria, depois que ela conquista o lugar dela, é muito difícil alguém tirar esse status dela de profissional. Bom, e você depois de conquistar esse status, já está trabalhando bastante, agora você está fazendo gestão de propriedade também. Como é que é isso, Aline? Eu sempre falo que a gente não pode chegar no cume da montanha, né? Porque de lá, a única coisa que a gente tem para fazer é descer. E eu não quero descer. Assim como todo mundo que quer alcançar seus objetivos, a gente não quer descer. Então, a gente tem que procurar novos desafios, né? Então, a parte de gestão de propriedade, que para mim está sendo um desafio, tanto da parte da minha família, né, da minha mãe, e como fazer uma propriedade no Pantanal também, que eu estou tendo a oportunidade de trabalhar. E eu estou gostando, tá sendo diferente, é desafiador, e eu gosto. Aline, eu lembro... Vou contar até uma história rápida aqui, né? Quando eu trabalhava no Sebrae, a minha chefe era uma mulher, foi quem me ensinou a trabalhar, foi uma mulher. É interessante, uma mulher me ensinou a trabalhar, o esporte que eu pratico foi uma mulher que me ensinou a praticar. Me fala uma coisa, para quem está na fazenda, para os trabalhadores da fazenda, os peões, a equipe toda, mudou, quando você chegou lá, mudou alguma coisa em relação a eles? O que aconteceu? Eu acho que não, assim, todos me tratam com muito respeito, porque você também já chega com uma postura de que você quer o respeito. Então, eu tenho eles como os meus amigos. Eu falo assim para eles, vocês são meus parceiros. Se eu não tiver vocês como meus parceiros para me ajudar, eu não vou conseguir realizar meu trabalho. Então, o trabalho deles, eu falo para eles, eu sou formada, mas às vezes eu não tenho vivência que vocês têm. Então, vamos dividir o que eu sei de teoria, o que eu sei de prática da minha vida, vou dividir com vocês. Eu quero também que vocês dividam comigo. Eu aprendi muito, principalmente Pantanal, que é uma área totalmente diferente, é um bioma assim que você não... Às vezes inóspito. Nossa, totalmente, entendeu? Até de dirigir no Pantanal, as pessoas falam, você dirige sozinha no Pantanal? Eu falei, dirijo sozinha. Mas você não tem medo? Se não tiver medo, não tem como ir, né? Ou você vai ou você não vai. Então, vamos dirigir sozinha, vamos tentar pegar sempre a experiência das pessoas que sabem. Então, eu tenho um relacionamento muito legal com as pessoas que eu trabalho. Graças a Deus, assim, são meus parceiros mesmo, são meus elos de corrente que eu falo que sem eles as informações não chegam para mim dentro de um escritório para fazer um relatório, por exemplo. Aline, para encerrar, isso que você apontou aí, fator de valorização do ser humano, né, é o diferencial da mulher na gestão, da mulher trabalhando num setor como o do agronegócio? Eu acho que é. Assim, pelo menos para mim, está sendo, né? Eu acho que a mulher ela é um pouquinho mais
perfeccionista, principalmente quando se diz respeito à parte de documentos e relatórios, cálculos, essas coisas assim. Eu acho que a mulher é um pouquinho mais, tem mais atenção nisso. Então, principalmente na área que eu trabalho com a empresa, né, que é a empresa de certificação. Nós somos em 4 meninas, né, todas mulheres. E eu acho legal falar isso, porque a gente quer dar oportunidade para as mulheres mesmo. Então, assim, ali tem que ter muita atenção, não precisa de força, precisa de inteligência. E eu acho que com inteligência a gente consegue tudo, né? Então, eu acho que elas se destacam bem, sim. Com a mulher no campo, ela consegue fazer um papel tipo de perfeição. É só ela ter determinação e amor pelo que ela faz. Ótimo, Aline. Quero agradecer a sua participação. Obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui conosco. Obrigada a você. Tá certo. Boa tarde, Aline. Conversei com a Aline Hor, médica veterinária, empreendedora do agronegócio. Você vai poder rever essas entrevistas nos nossos canais, nas mídias sociais, no YouTube, no Facebook, no Twitter ou acessando o portal do SBA, sba1.com. Eu vou para o intervalo comercial, daqui a pouco eu falo sobre cadeia produtiva do suco de laranja, os estoques de passagem do Brasil, o que aconteceu e por que é um apontamento que o consumo internacional está mais baixo. Daqui a pouco, depois do intervalo. O Agricultura BR destaca agora informações sobre a cadeia produtiva do suco de laranja. Na última semana, a Citrus BR divulgou dados que mostram uma redução de 40% sobre os estoques de passagem brasileiro. Tem ainda uma produção que foi menor por conta da disposição de laranja disponível, claro, para a industrialização. E um outro tema importante é em relação ao consumo de suco de laranja, não só no Brasil, mas principalmente o consumo global, que tem recuado. Sobre esses assuntos, Sara Kirchhoff conversou com o diretor executivo da Citrus BR, Ibiapaba Neto. Veja. No dia 30 de junho, a pesquisa deverá confirmar se houve essa redução aí acima de 40% nos estoques de suco de laranja. Mas no momento, é isso que a Citrus BR está aí esperando, né, de acordo com todos os levantamentos que vocês fizeram até agora, né? Quem vai falar sobre isso é o Ibiapaba Neto, da Citrus BR, e vai explicar o porquê da projeção de uma redução tão significativa, quase metade, né, Ibiapaba? Seja bem-vindo. Obrigado, Sara, é um prazer. Sim, é verdade, a gente está prevendo uma queda significativa nos estoques, isso tem motivo, né? Esse foi um ano de uma safra menor em relação à safra anterior, uma redução significativa, e isso impacta na produção de suco. Então, a gente teve uma produção de suco menor e, apesar de a gente ter uma demanda que também está relativamente em queda, o equilíbrio desses dois fatores faz com que a gente possa prever estoques mais baixos em 30 de junho de 2019, que é a nossa passagem de safra. Ibiapaba, e a gente sabe que geralmente estoques mais baixos acabam fazendo com que os preços fiquem mais elevados. Isso tem sido observado nos últimos dias? Isso tem sido observado nos últimos anos, né? A cadeia da laranja é uma cadeia muito longa, uma safra que dura quase o ano inteiro. Então, o que a gente tem visto nos últimos anos é uma série de pesquisas nesse sentido. O CPEA tem feito um trabalho, um acompanhamento bastante grande nesse sentido, que mostra que a precificação do mercado ela está muito atrelada aos estoques de suco, né? E isso, claro, tem um impacto importante no mercado. E é importante que seja assim. Agora, há outros fatores também, como a disponibilidade de fruta e de suco em outros mercados. Por exemplo, a safra americana desse ano, a safra da Flórida, que é muito importante, é um competidor, um dos maiores competidores do Brasil, ela deve ter uma safra de 77 milhões de caixas, segundo pesquisa do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, né, o USDA, o que é praticamente o dobro da safra anterior. Que foi muito ruim, né? Nós falamos sobre isso aqui. Exatamente. Foi bem ruim, e o Brasil acabou se beneficiando naquele momento. Então a gente não tem essa demanda suplementar que aconteceu nos Estados Unidos e que ajudou, de certa forma, também a puxar suco do Brasil nos últimos períodos. Então a gente não tem, a gente tem uma safra maior na Flórida, menos exportação de suco para os Estados Unidos em relação ao que a gente performou
por conta do furacão, né? E uma safra maior também aqui no Brasil. A gente não sabe quão maior vai ser essa safra, a gente tem que esperar o Fundecitrus se posicionar ainda em 10 de maio, mas a gente já sabe que é uma safra que vai ser maior, até porque a citricultura é bianual, um ano de safra grande, um ano de safra pequena. O último levantamento até do Fundecitrus, ele acabou tendo um ajuste para cima, né, na comparação com o levantamento anterior, só que ainda um pouco abaixo daquele feito lá no mês de maio, né, do ano passado. Exatamente. Então, quando a gente olha, quer dizer, o que foi essa safra desse ano? Foi uma safra de quase 290 milhões de caixas, né? 290 milhões de caixas. Só para a gente ter padrão de comparação, a safra passada bateu em 400 milhões de caixas. Então, quer dizer, a gente tem aí, praticamente 110 milhões de caixas de laranja a menos, que é muita laranja. Então, esse ano, ele foi realmente um ano de uma oferta mais restrita. E esse próximo ano, agora a safra 19 e 20, a gente deve observar o efeito contrário, uma safra maior. Agora, o quão maior vai ser é o que vai determinar realmente o que vai impactar mais nos fundamentos do mercado. Ibiapaba também tem outro número que chama bastante atenção, é que para se obter uma tonelada de suco, hoje são necessárias aí cerca de 270 caixas, né, de 40 quilos e 800 gramas, que é o que se calcula aí no caso da laranja, né, para fazer a conversão em libras. E há 4 anos, e claro que aí a gente falava de um momento muito bom, né, uma produtividade muito boa, eram necessárias 240 caixas, ou seja, são aqui 20 caixas, 30 caixas de diferença para se conseguir obter uma tonelada de suco. Isso também impacta muito no mercado, né? Impacta de diversas formas. Para a gente da indústria é custo na veia. Claro. Porque você precisa comprar uma quantidade maior de laranja para você conseguir processar uma tonelada de suco. Então, o impacto em custos ele é gigantesco. Do ponto de vista de oferta de suco também, porque você precisa de mais laranja para fazer a mesma quantidade de suco. Então, você processa mais laranja e faz menos suco, né? Então, essa é uma realidade, Sara, que ela tem se confirmado ao longo dos últimos anos. O rendimento industrial no cinturão citrícola de São Paulo e Minas Gerais, ele vem piorando nos últimos anos por uma série de fatores. A expansão do cinturão citrícola para as regiões mais ao sul do estado, Itapetininga e aquela região ali da Castelo Branco, né, onde você tem um regime de chuva que ele é mais estável, ele é mais uniforme, se comparado às regiões mais tradicionais do centro do estado, como Araraquara, Matão, Bebedouro, onde tradicionalmente a citricultura ela se desenvolveu. Então, todos esses fatores, e aí também a gente tem que colocar também o adensamento, que a gente tem hoje em dia uma quantidade maior de plantas por hectare, portanto, menos luz incidindo sobre essas frutas, fazem com que a gente tenha um rendimento industrial pior. Tem um lado bom nessa história também, que a produtividade por hectare, ela sobe ano a ano. Então, no final das contas, essa estratégia que o setor ele tem traçado para ser mais produtivo e que acaba tendo um lado negativo no meio dessa história. Outro lado, aí falando mais uma vez um ponto negativo, é a questão do México, né, que está tomando alguns espaços aí no mercado internacional a custo zero, a tarifa zero, né, diferente do Brasil, que paga altas taxas. Como fechar essa conta, como fazer para driblar tudo isso, Ibiapaba? Olha, Sara, esse é um problema sério do agronegócio brasileiro. Isso, não é só com a laranja. Isso, infelizmente, não é uma prerrogativa nossa do setor de suco de laranja. Todo o agronegócio brasileiro sofre por conta da incompetência da diplomacia comercial brasileira nas últimas décadas. Isso não é uma questão de governo A ou governo B. Isso, infelizmente, tem sido um problema do Estado brasileiro, que não foi capaz de estabelecer acordos comerciais com seus principais parceiros, como Europa, Estados Unidos, China, Japão. O Brasil, nesse ponto, ele está numa posição extremamente desconfortável. E aí vem o México, que era até pouco tempo atrás um produtor marginal no mercado de suco de laranja, que às vezes produzia suco, às vezes não produzia, e começa a estabelecer uma série de acordos com países e com blocos importantes. Por exemplo, o México hoje vende suco tarifa zero para a Europa.
E a gente paga 12,2% no suco concentrado e 15% no suco não concentrado. Uma conta que sai cara. Conta que sai cara. Nos Estados Unidos, a gente paga $415 por tonelada, o que no preço de hoje dá mais ou menos 23%, 24% sobre o valor de venda. Então, uma tarifa muito alta. E o México paga zero. O México paga zero para entrar no Japão e a gente paga 23,5%. Então, pouco a pouco, o México, que até então não era ninguém na fila do pão, né, começa a roubar pequenos mercados do suco de laranja brasileiro. Numa conta assim de padaria, aquela conta que você não fez ali na terceira casa depois da vírgula, dá para falar mais ou menos que o México nos últimos 15 anos deve ter roubado de market share do Brasil alguma coisa perto de $150 milhões ano. A gente acaba perdendo para nós mesmos nesse caso. Não tem a menor dúvida disso. A gente espera agora que com um novo governo que a diplomacia comercial ela seja mais pragmática. E procure fazer negócio com o Brasil, negócio com quem quer fazer negócio com a gente, né? Essa história de ideologia na diplomacia comercial não funciona, porque no final das contas quem faz o investimento é o ente privado, não é o ente público. Agora, é uma prerrogativa do ente público fechar os acordos comerciais. Então, é muito importante que o Estado brasileiro, eu falo Estado com E maiúsculo, ele encampe essa bandeira do agronegócio e seja mais eficiente nessa área. Isso é fundamental para o setor de suco de laranja, assim como para outros setores. Vamos aguardar então e torcer, né, Ibiapaba? Obrigada pela sua participação aqui mais uma vez. Obrigado, eu que agradeço e vamos torcer. Nós voltamos ao programa. Está aí a entrevista com o Ibiapaba Neto, falando um pouco a respeito desse mercado de suco de laranja. Vem se complicando nos últimos anos um pouco mais em relação principalmente a consumo, que cai globalmente falando, principalmente nos Estados Unidos, e também agora essa concorrência, México chegando um pouco mais na participação de mercado global de suco de laranja. A seguir no Agricultura BR, você tem informações importantes para o seu negócio, destaques para a soja e também para o café. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. Você chegou agora, olha só, a Agricultura BR de hoje está trazendo um programa especial com convidadas aqui por conta do Dia Internacional da Mulher. E nós vamos ver agora uma reportagem feita pela Catarina Martorelli, minha colega lá em Brasília, no qual ela fez o seguinte, ela quis ver na representação das mulheres na Câmara e também no Senado, como que foi essa renovação das últimas eleições. Os números você confere agora. No Executivo, uma forte representante do agronegócio é a ministra da Agricultura, a deputada federal Tereza Cristina. Depois de uma participação de destaque na bancada ruralista, a deputada foi convidada pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir o comando do Ministério da Agricultura, uma das mais importantes pastas do governo federal. No Congresso Nacional, a renovação também foi ajudada pela presença feminina. Este ano, a casa tem 50% mais mulheres do que havia em 2015. É que foram eleitas 77 deputadas federais, 26 a mais do que em 2014. Se as mulheres passaram de 9% para 15% na Câmara dos Deputados, no Senado elas continuam no patamar de 16%. São 13 dos 81 senadores. Além da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, as duas senadoras do estado ganharam destaque. Elas estão em comissões importantes do Senado. Soraya Tronic, que está à frente da Comissão de Agricultura do Senado, e a Simone Tebet, à frente da Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante do Senado Federal. De Brasília, Catarina Martorelli. E por aqui o Agricultura BR agora traz em destaque uma grande oportunidade para investidores de todo o Brasil. Vai acontecer nesse mês de março um leilão que vai trazer 2 propriedades rurais em colocação à disposição, localizadas no estado de Mato Grosso. É o que você vai conferir agora. O leilão será conduzido em 2 praças. A primeira terá início em 14 de março, às 2 da tarde. Se não houver lance igual ou superior à avaliação dos 3 dias subsequentes ao início da primeira praça, a segunda praça segue sem interrupção, começando no dia 21 de março, às 2 da tarde, com encerramento no dia 15 de abril, às 2 da tarde. E atenção para a condição: o valor mínimo para venda em segunda praça corresponderá a 50% do valor de avaliação
avaliação. Conheça um pouco dos imóveis. Lote 1. Fazenda Vale do Verde 8, com área de 740 hectares da Gleba Alvorada ou Gleba CBPO, situada em Porto dos Gaúchos, Mato Grosso. Lote 2. Imóvel rural com a área de 890 hectares, destacado de área maior, situado em Tapurá, Mato Grosso. É importante salientar que as duas áreas estão aptas ao plantio de soja e milho, com histórico de colheitas bastante produtivas. Os interessados poderão acessar o site www.lute.com.br/lote/Fazenda Sigma ou pelo telefone 11 3047 9800. Tá certo, você viu aí grande oportunidade para investidores do estado de Mato Grosso, propriedades rurais com características muito interessantes, leilões judiciais, você acompanha pelo SBA. Nós vamos para o último intervalo comercial desta edição do Agricultura BR. Daqui a pouco nós vamos voltar e falar sobre o bloqueio na BR-163, o ministro já está por lá. Vamos falar também a respeito dos números desta edição, finais nesta edição, para soja e também para dólar. Fique conosco, voltamos já. Falamos agora sobre o bloqueio da BR-163, aquele trecho entre Mato Grosso e estado do Pará, que leva a produção mato-grossense para os portos do Arco Norte, Miritituba, entre outros, mas principalmente lá. A expectativa desta sexta-feira é que começasse a ter uma liberação maior das carretas, dos caminhões. A organização por lá montou da seguinte forma: caminhões primeiro que estavam no sentido Pará-Mato Grosso sendo liberados e depois, ao contrário, com os caminhões que estão com destino aos portos. Por que está sendo feito dessa maneira? Feito pelas entidades responsáveis, para não deteriorar a estrada. Isso é muito importante. Ano passado a situação tinha tanta chuva quanto agora, mas ficou muito mais grave. Por quê? Não teve essa paralisação e aí as carretas foram passando, mesmo com uma situação ruim de chuva, de água, de lama. Isso fez com que se tivesse ali aquele atoleiro todo, vários caminhões, vários veículos atolados. Esse ano, apesar das chuvas e da lama, não teve o atoleiro propriamente dito. Por quê? Se segurou as carretas antes que isso acontecesse. Então, a gestão para não acontecer um risco maior e perdas consequentemente maiores, ela foi muito melhor feita nesse ano de 2019. Nós vamos acompanhar agora a reportagem da Catarina Martorelli, que fala sobre as expectativas em relação à liberação de pista, porque nos portos, principalmente ali nas trades que operam nos portos, a soja já acabou. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, está na Serra do Cachimbo, no sudoeste do Pará. Ele acompanha de perto a situação da BR-163 e participa das vistorias em pontos críticos ainda não pavimentados. Parte da rodovia ficou prejudicada com as fortes chuvas. Esta já é a segunda vez que o ministro da Infraestrutura visita a região em menos de 45 dias. Segundo o ministro, resolver a situação da BR-163 é uma prioridade. Ele manteve a informação do DENIT de que o tráfego será liberado aos poucos nesta sexta. Não adianta liberar as carretas pararem lá na frente, né? E aí vai ser pior, vai ficar tudo atolado, para liberar depois é difícil. O pessoal está jogando pedra aí, está compactando. Amanhã a gente já vai fazer um teste, para ver se o trecho suporta. A gente já está liberando as carretas vazias, não sei se vocês estão reparando, já estão passando. Né? Amanhã a gente vai fazer o teste com as carregadas, para ver se passa também. E aí a gente volta à normalidade. Agora esse ano é o último ano que esse troço vai acontecer. Ano que vem esse troço tudo vai estar asfaltado. Não vamos deixar mais, não vamos permitir mais que isso aconteça. A restrição no tráfego de caminhões foi uma decisão do governo federal para que sejam feitos ajustes nos pontos críticos. Esses trechos estão sendo recuperados e a liberação será por partes. Primeiro, com os caminhões descarregados que retornam de Miritituba, do Pará, para Mato Grosso. O movimento no sentido sul, para quem está voltando dos portos de Miritituba e Santarém com as carretas vazias, já foi liberado. Para quem sobe com carretas cheias, a liberação está prevista para essa sexta mesmo. Por enquanto, os caminhoneiros que continuam na região seguem recebendo assistência médica, água e refeições. De Brasília, Catarina Martorelli. Daí essa fala do ministro Tarcísio, ministro da Infraestrutura,
ela traz um alívio para todo mundo, né? Ele disse que é o último ano dessa situação. Já ficou, não há dúvidas, né? Ficou já uma situação muito melhor do que aquilo que ocorreu no ano passado, né? Foi o ano mais grave, mas ano retrasado também teve a mesma situação. Ano passado se repetiu, esse ano, apesar das chuvas, apesar de não estar totalmente asfaltado, como teve gestão da crise, não teve um problema como aquele. Foi isso que teve administração. É inegável que esse ano, apesar de não estar tudo asfaltado, a gestão é melhor e com isso não teve aquele problema gravíssimo dos caminhões atolados. Então, quando tem essa participação, principalmente dos órgãos públicos, de quem pode mudar a situação, aí a coisa muda toda. Mas o posicionamento dele dizendo que é o último ano que vai ter isso, porque ano que vem estará asfaltado, traz muito alívio aos produtores rurais, aos caminhoneiros, a quem opera nos portos. Isso realmente é um grande resultado para o Brasil. Não é só para a cadeia produtiva da soja ou do milho, mas para o Brasil. Por aqui, já que estamos falando de coisas que são importantes para o Brasil, a sua participação é muito importante para esse leilão que eu vou mostrar agora. É um leilão de solidariedade, atende diversas instituições no município de Araçatuba, no estado de São Paulo, e você vai saber um pouco mais dele agora na reportagem de Gustavo D'Angelo. Tradicional evento de arrecadação de recursos para entidades beneficentes de Araçatuba e Birigui, o Leilão da Solidariedade chega à sua 12ª edição em 2019, com o tema O Amor ao Próximo Me Move. Organizado pela Central Leilões, Loja Maçônica 193 e Lions Clube de Araçatuba, o remate, que acontece no dia 10 de março, vai ofertar uma grande variedade de prendas. Bom, primeiro que a gente atende a todo o segmento que precisa, né? Pessoas doentes, pessoas idosas, crianças, enfermos. Basicamente é isso daí. E mais também dependente de droga, dependente químico. Então, eu acho que aquele mal que tanto faz para as famílias e para as pessoas de uma maneira geral, nós estamos ajudando a minimizar isso daí, tá? Já arrecadamos aí 160 cabeça de gado, prendas variadas, desde serviços, tá? Manicure, cabeleireiro, todo mundo doa, até por utensílios domésticos, móveis, equipamentos eletroeletrônicos, que mais? Cela, né? Tem um sucesso danado sempre a venda da cela lá do Jair. Tem bicicleta, brinquedo, de tudo. Tudo que vocês pensarem, nós arrecadamos ali e sempre fazendo muita fartura com isso daí. E não esquecendo de dizer também que nós temos camisa autografada de time de futebol, tem o violão autografado, aliás, fica o nosso cumprimento aqui ao Jadson, lá da dupla Jades e Jadson, figura extraordinária, né? Eu pedi para ele, na hora ele assinou o violão, mandou aqui para a gente. Então, e por aí vai. Tem muita gente doando coisa bacana. E tem uma joia também, que é sempre uma joia. Essa joia é sempre uma joia mesmo no nosso leilão. E esse ano a Brumani, então, extrapolou um anel lindo, espetacular, que nós vamos ter no leilão. A meta de arrecadação deste ano é de R$400 mil, valor que será dividido entre as 11 entidades assistenciais beneficiadas pelo evento, como é o caso da creche Santa Clara de Assis e do Lar Caminho de Nazaré. Aqui na creche Santa Clara de Assis, hoje nós temos um montante de 170 crianças que estão por volta de 4 meses de idade até 4 anos, aonde aqui elas vêm para desenvolver uma série de atividades pedagógicas, monitoradas por nossas atendentes e diretora, e elas permanecem aqui o dia inteiro. Essas crianças, elas são incluídas dentro do nosso quadro em decorrência da necessidade dos pais de trabalharem fora, de terem um trabalho, para que eles possam desenvolver as atividades lá fora e deixando as crianças tranquilas aqui com a gente. O Lar Caminho de Nazaré, por meio do projeto Um Novo Amanhã, atende crianças de 6 até adolescentes de 14 anos que se encontram em situação de risco, próximos aqui do bairro. Sobretudo dos bairros Verde Parque e Águas Claras. Nós atendemos no contraturno escolar. Então, no período que elas não estão na escola, elas estão conosco aqui, realizando atividades de judô,
de futebol, informática, música, dança, coral, reforço escolar e também reforço alimentar. O Instituto Procriança, braço social do Sindicato das Indústrias do Calçado e Vestuário de Birigui, também integra o quadro de entidades beneficiadas pelo leilão. A gestora social da instituição destaca a importância do evento. A importância do leilão Solidariedade é muito grande, porque ele custeia um projeto, como esse projeto das crianças, durante o ano. Então, ele é muito importante, ele é vital para a continuação do Instituto Procriança, atendendo muito bem essas crianças. A edição deste ano do Leilão da Solidariedade traz duas novidades. Uma é o pré-lance, que possibilita registrar no site da Central Leilões o valor do lance a um produto disponível para o remate antes do início do evento. E a outra é a venda antecipada de alguns produtos com valor fixo que não serão ofertados no leilão. As duas modalidades estão disponíveis no centralleilões.com.br. Esse ano nós vamos colocar no pré-venda ou na venda valor fixo, primeiro as celas lá do Jair, que o Jair ele é farturento, então eles arrumam, sempre lá tem 10, 15 celas para vender. Então nós vamos colocar essas celas aqui, já está no nosso site lá, centralleilões.com.br, quem quiser entrar e escolher uma cela ali a preço fixo já tem. O pré-lance, nós vamos colocar algumas prendas mais específicas. Nós vamos colocar um botijão de sêmen com 1.000 doses de sêmen que nós ganhamos, tá? Nós ganhamos o botijão, ganhamos 1.000 doses. Isso tudo nós vamos colocar no pré-lance aqui, para mais gente poder participar e lançar. Nós vamos colocar também, e o violão, né, do Jades e Jadson, nós vamos fazer também, que serve para dois motivos aí. Um, para divulgação do nosso evento, que é uma prenda muito legal. Segundo, é para as pessoas participarem, já começarem a se inteirar e movimentar as nossas redes sociais. Dia 10, a partir das 10 horas da manhã, no Clube Ásia, aqui em Araçatuba. Participe com a gente, um ambiente muito bom, um almoço espetacular. Nós vamos ter mais uma vez aquele porco paraguaio lá, que é um sucesso todos os anos, as pessoas gostam muito. E depois o leilão efetivamente, tá? E no final, o sorteio de uma moto 0 km para quem participar com a gente, tá? Convite feito é neste domingo às 14 horas pelo Agrocanal. Não deixe de fazer os seus negócios e principalmente ajudar a quem precisa. Olha, com essas informações, essa edição especial do Agricultura BR, do Dia Internacional das Mulheres, fica por aqui. Nós voltamos logo mais às 17h20, porque você já sabe, este é o Agricultura BR, a inteligência, a transparência do agronegócio, sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.